Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pets Podcast, o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal. Eu sou a Caroline e, junto com os nossos convidados, vamos compartilhar muitas informações importantes. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é o coração dos pets. E eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Carlos Azevedo. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, Carol. O Dr. Carlos, ele é cardiologista, nefrologista e tem mais de 20 anos atuando nessa área na medicina veterinária. Seja bem-vindo, aproveite o nosso podcast. Esse bate-papo é para a gente falar para os clientes finais, para os veterinários. E hoje o nosso tema é um tema legal, é sobre o coração dos pets. E para começar, eu queria saber qual foi o momento que você descobriu que essa era a área que você gostava de atuar. Foi numa aula de clínica de grandes na faculdade. Eu tive uma aula com o Dr. Orley, que deu uma aula linda sobre choque hipovolêmico, e ali eu me apaixonei. Se apaixonou pela área e descobriu que aquela era a sua vocação. Sim. De seguir na cardiologia. E ele foi um grande entusiasta nisso. E, assim, a gente sabe que o coração dos pets, às vezes, é um pouco negligenciado, né? Então, assim, para começar, eu queria que você falasse para os tutores qual é a importância da saúde cardíaca, o que a gente precisa observar nos pets e por que é tão importante a gente cuidar da saúde cardíaca. O coração é um órgão essencial, né? Então, o coração faz com que o sangue, o oxigênio, chegue aos demais órgãos. Quando tem uma disfunção, o restante do corpo não funciona bem. Então, ele é importante de tratar e cuidar e prevenir as doenças. Nós trabalhamos na cardiologia, principalmente com a prevenção. Mas é claro que os pacientes envelhecem, adoecem e precisam de tratamento e manejo cardiológico para ter uma vida plena, longa e com mais felicidade, né? E em cães e gatos, a doença cardíaca, ela é comum ou ela é muda? Tem mais em cão do que em gato? O que você observa? Na realidade, os cães são bem mais diagnosticados que os gatos com doença cardíaca, né? Porque os cães, eles apresentam alguns sinais clínicos clássicos, como tosse, e na avaliação clínica, os clínicos detectam bastante os sopros cardíacos. Então, é mais fácil, numa consulta de rotina, um clínico perceber que o animal precisa ser encaminhado para um cardiologista do que um gato, que é mais silencioso. Mas agora eu fiquei curiosa e eu vou colocando perguntas da minha... Mas é fácil fazer um check-up em gato? Hoje em dia é muito mais fácil do que no início da minha carreira, né? Os gatos hoje são muito mais manuseáveis, né, do que do início da minha carreira, porque antigamente eles eram mais errantes, né? Então eles passeavam muito na rua, então eram mais agressivos do que hoje. Hoje em dia os gatos são bem mais dóceis, então não é tão difícil assim fazer exame em gato. Então hoje já dá para fazer o check-up anual? Sim, eu recomendo. Com tranquilidade. Tranquilidade, com certeza. E a gente que tem cachorro-gato, pensa em pet, igual o ser humano, o corpo do pet dá sinais? Tem sintomas clássicos ou claro que a gente pode observar no dia a dia? Os cães, eles costumam tossir, né? Porque com o aumento do coração eles acabam tossindo, demonstrando esse sinal clínico que é a tosse. Também a intolerância ao exercício, eles ficam mais cansados, eles têm uma dificuldade maior de fazer atividades do dia a dia, corriqueiras que eles faziam com o maior prazer e parece que eles começam a envelhecer. Isso é um problema, porque as pessoas começam a subestimar, começam a achar que aquele paciente está assim porque está velho. Tá cansadinho, tá quietinho. Porque está velho. Aí não procuram o tratamento, às vezes, que isso é o que atrapalha bastante. E nos gatinhos, tem alguma coisa que a gente pode olhar que, assim, é indicativo? O gato é especialista em ocultar problema, né? Então, os gatos, eles não demonstram muito quando estão com problemas cardíacos. Só quando o estágio já está mais avançado. Sim. Alguns gatos com problema cardíaco apenas têm falta de ar e uma dispneiazinha e ponto, só isso.
Mas isso também pode ser sinal de qualquer outra doença em felinos, né? Então, não é muito... eles não dão muito sinal, né? Uma coisa que acontece bastante é o tromboembolismo, por causa, às vezes, de cardiopatia. Os animais têm tromboembolismo, então eles ficam com paralisia dos membros posteriores. Nossa. Isso é um sinal clássico de um agravamento de um problema cardíaco, clássico, entre aspas, né? Acontece bastante. Aí eles têm um trombo, né? E aí eles ficam com paralisia dos posteriores. Nossa. Então, nos cachorros, a gente vai observar se tiver tossindo ou se estiver cansadinho, pode ser um sintoma indicativo de doença cardíaca. Barriguinha, às vezes, fica aumentada de tamanho por causa da ascite, né? Que é a barriga d'água. Também por causa de insuficiência cardíaca. Esses são os mais comuns, né? Mais clássicos, assim. Mais clássicos, Mas, lembrando que é indicativo fazer o check-up anual. A gente vai sempre lembrando ao longo, né, desse episódio. Sim. Como nós, os pets, também precisam dos check-ups. E é importante até para conseguir detectar, né, mais cedo. E até puxando esse gancho, eu queria perguntar como que é o diagnóstico das doenças cardíacas? Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico depende da doença, né? Vamos lá. São comuns fazer o ecocardiograma, o ecodopplercardiograma, porque é tipo uma ultrassonografia do coração, e ali a gente consegue ver as estruturas, se o coração está funcionando bem, se está tudo correndo de acordo com o que tem que acontecer. Outro exame que a gente pode usar também é o eletrocardiograma. Esse a gente usa mais para avaliar o ritmo cardíaco. Sim. Você pode detectar outras alterações, mas o principal é avaliar o ritmo cardíaco do paciente. Então, eles podem ter algumas arritmias. Então, o eletrocardiograma também é importante. A gente usa, às vezes, o raio-x de tórax, para a gente avaliar a silhueta cardíaca, né, que é a imagem do coração, se está aumentada ou não, né? E existem outros exames que ajudam também, mas não são tão na rotina, como ressonância, tomografia, que a gente usa em casos muito mais específicos. E a partir de qual idade o pet precisa começar a fazer os check-ups? Na minha concepção, cães de raças maiores, né, um labrador, um dog alemão, 6 anos de idade. A partir de 6 anos. A partir dos 6 anos. Os outros cães menores, a partir dos 7, 8 anos de idade. 7 anos é uma ótima data. Então, o tutor, é bom que o tutor marque para tentar fazer um check-up adequado. O aniversário do animal é dia 10. Legal. Faz o ecocardiograma de presente para ele no dia 10. Porque quando ele fizer de 7 anos, ele vai fazer um check-up cardiológico já como um presente de aniversário. Eu acho que isso aí seria uma ótima dica para o tutor, para não esquecer que o animal precisa fazer check-ups periódicos. E se você consegue diagnosticar alguma doença cardíaca ainda jovem, né, tem mais chance dele viver uma vida melhor ou viver mais tempo? Com certeza. Alguns animais que têm cardiopatia que não são tratados, a doença evolui mais rápido, né? Então, eles tendem a ter uma vida bem mais curta. E o pior, que não é ter a vida curta, é ter uma vida sem qualidade, sem alegria de viver. Pois é. Né? Isso, para mim, é o que é mais desagradável de não tratar, é a perda da qualidade de vida. Então, tratando, o animal vive mais tempo e com mais tempo ele tem qualidade de vida. Isso, para mim, é o mais importante no diagnóstico precoce. É tempo e qualidade. Qualidade, ele vai viver melhor, né? Vai viver mais tempo, ter uma vida melhor, vai poder brincar, fazer as coisas que a gente às vezes acha que... Alguns tutores até falam que desculpa interromper. Nada, que isso. Alguns tutores até falam que o cão parece que ficou mais novo. É justamente por isso, porque ele volta a ter alegria em viver. Ele não se sente tão desconfortável para brincar, então é muito bom isso. Agora, uma dúvida, o tutor, ele leva o pet regularmente no clínico. Sim. E aí, quando ele faz nessa idade, igual você está aconselhando, 6 ou 7 anos, aí ele marca com o especialista para fazer esse check-up direcionado. Sim. Aí ele vai na consulta do especialista. Isso. Aí, na consulta com o especialista,
o especialista vai avaliar os exames necessários, né? Às vezes o eco e o eletro, às vezes só o eletro, às vezes o eco, o eletro e o raio-x, né? Para ter um conhecimento maior do que está acontecendo com aquele coraçãozinho. E aí, ver se precisa de algum tratamento, alguma coisa Sim. preventiva. Tem alguma raça que é mais predisposta a ter problema cardíaco? Em cães, o Cavalier, né? Mas, assim, tem outras raças que também são bastante predispostas. O Poodle, o Shih Tzu, que é a raça que eu tenho. Esses cães de pequeno porte, né? Quase todos eles, o Lulu da Pomerânia, o Spitz alemão, né? Eles têm mais predisposição a desenvolver a endocardiose mitral. E a endocardiose mitral, 75% das doenças cardiológicas dos cães é endocardiose. Então, os cães pequenos acabam tendo uma predisposição maior de ter doenças cardíacas. E a endocardiose seria o quê? Para quem tá ouvindo a gente entender o que seria isso. A endocardiose é uma degeneração da válvula. Ela começa a ficar espessa, ela vai perdendo a função, então ela não consegue se fechar no momento adequado. Quando o ventrículo contrai, né, que é uma das câmaras cardíacas, ela se contrai, essa válvula ela tem que se fechar. E quando a válvula está degenerada por causa da endocardiose, ela permite, né, que passe um pouco do fluxo sanguíneo de volta ao átrio esquerdo. Isso, quando agrava mais é o refluxo, né, o retorno do sangue, e aí as complicações começam a ser maiores. Então, essas raças que já têm uma predisposição, o check-up é mais importante ainda. Muito importante. Porque se você não faz o check-up e tem esse tipo de diagnóstico tardio, é difícil tratar? Assim, o tratamento, de qualquer forma, vai ser feito, né? Só que o animal provavelmente vai ter uma expectativa de vida um pouco menor. Isso ninguém quer, né? Ninguém quer isso. Exatamente. Voltando para os animais predispostos, os gatos, os Maine Coons e os persas, eles também têm uma predisposição maior em ter miocardiopatia hipertrófica, né? Que a parede do coração começa a ficar mais forte do que deveria. E aí a circulação do sangue começa a ficar menor, que a capacidade do ventrículo diminui. E aí, esse check-up também é importante. É importante. E quando é diagnosticado de maneira precoce, você entra com medicamento e suplementos ou você entra só com medicamentos? Cada paciente é um paciente, né? Então, o atendimento é individualizado, cada paciente precisa do seu tratamento adequado. Uns têm dificuldade em tomar medicamentos, outros o tutor não tem a condição financeira adequada para fazer tudo que se precisa. Então, cada paciente a gente trata da melhor forma possível para aquele paciente, para ele ter uma vida mais longa possível diante das condições que ele tem. Dentro do que aquela família pode fazer, né? Isso. Até às vezes não a família, às vezes o paciente é difícil. Sim. Às vezes, principalmente gatos, né? Às vezes medicar gatos não é uma coisa muito fácil. Pois é. E dentro desse contexto de medicar, assim, como que se enxerga a farmácia de manipulação? Como que a farmácia de manipulação veterinária ela ajuda na sua rotina, ajuda seus pacientes? Isso foi um divisor de águas na veterinária, né? Porque a manipulação veterinária nos dá a possibilidade de fazer um medicamento na quantidade correta e da forma farmacêutica adequada. Por exemplo, acabei de falar que tem pacientes que não aceitam, mas não aceitam cápsula, mas aceitam líquido. Não aceitam líquido, mas aceitam o gel transdérmico, ou então a pasta oral. Então, como eu falei, cada paciente é único. Então, a gente tem que pensar sempre no paciente e tratar ele da melhor forma para ele, né? Então, e a farmácia ajuda. Se ele não consegue dar, tem a farmácia ajuda. Com certeza. E a dose certinha. Do sabor que ele gosta. Isso facilita tanto. Assim, eu vejo alguns pacientes que têm, os tutores comentam, né, que o cachorro, na hora do remédio, tem prazer de tomar o remédio, né? Isso é muito bom, né? Então, como isso nos ajuda no tratamento, né? E
que o nosso principal foco é a qualidade de vida deles, né? Então, isso é ótimo pra gente. Pois é, imagina você tomar a vida inteira um remédio, ter que forçar ele a tomar, ter que, né, colocar a goela ali abaixo, do que um momento assim, que Isso sabe que aí. vai tomar a vida inteira, mas vai tomar, você abre o potinho, ele vem, toma tranquilo, toma feliz. Com prazer, É isso aí. outra coisa, É outra né? coisa, com certeza. E hoje a gente fala da manipulação como personalizado, como medicamento para facilitar. E você consegue incluir, porque eu sei que o paciente cardíaco ele já toma muito medicamento, mas você consegue incluir algum suplemento, dependendo se, né, dentro da família, dentro do que você consegue ali com o tutor, você consegue inserir suplementos na rotina? Muito frequentemente eu insiro sim. São 2 suplementos que eu acabo utilizando mais, que é a... Oh, meu Deus, deixa eu lembrar, peraí que eu esqueço. É o coenzima Q10, Coenzima que é como se fosse um Red Bull pro coração, né? O coração tem asas. E o resveratrol também, né? Que é um poderoso antioxidante que ajuda muito, né, para o envelhecimento do animal como um todo. Então, e ajuda, né, a manter as funções cardíacas por mais tempo. Então, são dois do meu coraçãozinho, né, para poder manter os meus pacientes bem. Os preferidos. Os preferidos. E agora, caminhando para a gente tem um quadro que chama Mito ou Verdade. Sim. E esse quadro são perguntas que a gente recebe no dia a dia das pessoas. E aí você responde se é mito ou verdade essas perguntinhas. Vamos lá, vamos ver se eu sei. Vamos lá, que eu adoro esse quadro, eu aprendi muito. Nesse quadro do Mito ou Verdade, quando a gente gravou com a primeira cardiologia, eu descobri que cão não tinha infarto. Né? Cão não tinha infarto. Eu descobri várias coisas novas. Então, vou começar com uma perguntinha. Pets idosos não podem tratar o coração? Mito ou verdade? Muito mito. Isso é mitíssimo. Os animais idosos é que a maioria das vezes precisam mais do tratamento cardiológico, né? Então, porque a maioria dos cães, como eu falei, eles têm um problema degenerativo. O degenerativo vem com o passar do tempo, com a idade. Sim. Então, os animais idosos é que precisam ter esse tratamento para poder ter tempo e qualidade de vida. Então, muito mito. Muito mito. Outra pergunta. Remédio para o coração é para a vida toda? Eu até brinco com meus clientes e que falo que remédio para o coração é para a vida toda e mais 3 dias. Né? Que não pode parar de forma alguma. Tá? Só interromper o tratamento cardiológico se tiver uma indicação veterinária. Tá? Se o veterinário colocou lá, uso contínuo, é para fazer em uso contínuo, não é para suspender. Remédio para coração é para uma vida inteira, com ajustes durante o processo. E não é um dia sim, um dia não. Não, todo dia certinho. É uma religião. Lá na farmácia a gente tem, tem um sistema de uso contínuo e a gente sempre entra em contato quando está perto de acabar, para ele não ficar sem. E às vezes está para acabar e ainda tem mais 10. Não é possível, como tem mais 10? Está pulando o dia. Está pulando o dia. Assim não dá. Está pulando o dia. Tem uma aqui que você já falou no começo, mas eu acho interessante a gente colocar aqui no Mito é Verdade, que é tosse constante pode indicar doença cardíaca? Verdade, muita verdade. Então, a tosse é um dos principais sinais do cão, né, de que está com problema cardíaco, é a tosse por causa justamente desse aumento do coração, que ele empurra as estruturas pulmonares. Com esse deslocamento das estruturas pulmonares, o organismo ele entende como se tivesse alguma coisa errada, um corpo estranho, qualquer coisa assim, semelhante, né, vamos dizer. E aí o animal começa a tossir como se estivesse querendo expelir alguma coisa. Então, o paciente vai ter aquela tosse seca, e normalmente essa tosse acontece mais à noite, no início, né, acontece mais à noite, ou então depois de um tempo de estar deitado, né, dormindo, tranquilo, aí ele levanta assim e dá aquelas tossidas. Ou logo após o exercício. Quando está no início do problema cardíaco, são os 3 momentos que o animal normalmente começa a tossir.
Então, começou a tossir, é importante já procurar um cardiologista. Sim, sim. Para ver se realmente é alguma coisa do coração ou é outra coisa. Ou alguma coisa Mas se for para respiratória. eliminar, já procura um cardiologista para poder Sim, eliminar se não for problema no coração. claro, Né? claro. E dentro desses seus anos de experiência e de ter tratado tantos corações de tantos pets, teve alguma história que te marcou, assim, algum cliente, algum pet, alguma superação que te marcou? E eu tenho tantas histórias, é tão Ah, difícil que até falar um aqui ou outro, vai ficar com ciúmes. eu vou ter problemas. Mas olha, graças a Deus eu tenho muitas histórias de felicidade com meus pacientes. Muitas delas são muito semelhantes. Então, eles chegam, né, assim, às vezes com uma tosse intensa, com aquela qualidade de vida horrível. E quando começa o tratamento, começa o efeito dos medicamentos começa a agir no organismo, né, e o manejo começa a ser mais adequado, com alimentação mais adequada, com até mesmo com os passeios regulares, que a gente estimula que as pessoas levem os animais, né, a passear para poder... o passeio deles na rua é prazeroso para eles, para a maioria deles, né? E também faz com que eles se distraiam daquele ambiente que estão ali só dormindo e tossindo. Aí passeia um pouquinho e eles ficam mais felizes. Sim. Imagina também você ficar anos e anos assim, né? Você precisa tratada, melhorada, fazer o exercício, fortalecer. Isso. Teve algum caso que você tratou que inicialmente achou que não ia durar muito tempo e conseguiu reverter e durar anos, assim? Eu estou com um paciente que eu tenho uns dias que eu não... Aliás, um mês, mais ou menos, que eu não tenho contato com a notícia dele, que ele estava com um tumor na parede da câmara atrial direita, né? E também estava com efusão pericárdica, que é um líquido sanguinolento em volta do pericárdio. Então ele estava todo inchado, não andava. Então ele chegou praticamente morto na clínica, né? E a gente fez o primeiro procedimento, que é um pericardiocentese, que drenamos esse líquido. Mas a gente sabia que o principal ali não era só drenar o pericárdio, tinha que extrair o saco pericárdico para não formar mais o líquido. Fez a cirurgia, tirou o saco pericárdico e com os medicamentos adequados, tinha arritmia, tinha um monte de outras alterações, tadinho. Mas ele está lá, firme e forte até hoje, aliás, até mês passado, com certeza. Ah, tá lá. Então ele estava ótimo, e os tutores, graças a Deus, muito felizes com isso, isso me deixa feliz também. Essas histórias, assim, né, de superação, de ver que, né, saiu de uma cirurgia e está durando mais tempo, faz você querer continuar Muito, né? É o oxigênio que faz a gente respirar, né? A vida, a felicidade dos outros. E para quem está adotando ou está tendo um pet agora, né, principalmente cão e gato, qual que é a dica que você deixa para que ele tenha esses primeiros cuidados com o coração, para que ele possa proteger essa parte da saúde cardíaca? Então, vamos lá. Proteger o coração não é só fazer exame cardiológico, tá? Proteger o coração é fazer um tratamento odontológico adequado quando você tem tártaro. Proteger o coração é dar uma alimentação adequada. Então, gatos, por exemplo, que não comem ração, eles têm mais predisposição à miocardiopatia dilatada. Então, alimentação adequada. Os cuidados, tipo fazer uma prevenção para dirofilariose, são essenciais. Então, são coisas que são rotinas do dia a dia que se começa quando são filhotes, né? E que fazem toda a diferença na vida deles, né? E aí a gente tem que falar, olha, prevenção, né, para as doenças que a gente pode prevenir, e o check-up, né? Sempre ir no seu veterinário, no clínico, fazer os exames de sangue adequadamente, fazer ultrassonografia que precisar, o check-up cardiológico, como eu falei, 6, 7 anos de idade, né? Porque
algumas raças, por exemplo, o Cavalier, 5 anos, não deixa chegar aos 6, não. 5, 4, já começa a prevenir. Os gatos também mais predispostos, também uns 5 anos é bom prevenir. Agora, de restante, 7 anos, 6 anos, 7 anos, até 8 anos, dependendo da raça, tá de bom tamanho para começar a fazer os check-ups cardiológicos de rotina. Então é um conjunto, né? É a alimentação, é a saúde bucal, exercício físico e os check-ups anuais. Sim, sim. Né? Um bom clínico ajuda muito que os animais tenham mais tempo, né, de vida com qualidade. Então, um bom clínico com uma equipe, né, que ajude ele a tratar melhor os pacientes faz toda a diferença. Essa semana a gente grava também com um veterinário que vai falar sobre saúde bucal. E ela tem toda a conexão com o coração, né? Sim, sim. Não só com o coração. Depois ele vai te explicar melhor na semana que vem. Não só com o coração, né? Muitas vezes com os rins também, né? E um dos motivos até que, voltando para falar dos rins, que eu fiz a pós-graduação em nefrologia também, é porque os cães que têm gatos, né, que têm problemas renais, podem comprometer o coração. E cães e gatos que têm problema cardiológico podem comprometer os rins, que se chama síndrome cardiorrenal. Então, a gente tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo, porque até durante o tratamento, a gente não estimular que essa síndrome venha antes da hora. Então, a gente tem que se preocupar. Então, além de uma consulta cardiológica, dos exames cardiológicos em si na hora, os exames laboratoriais são muito importantes para até poder fazer os ajustes necessários na medicação para o animal ter um rim saudável também, né? Coração e rim saudável. Pois é. São órgãos que andam de mão dada. Pois é. Então a gente tem que ajudar eles sim a ter tempo de vida. E para os veterinários que ainda estão estudantes que ainda estão na faculdade, não sabem exatamente para que lado ir, se vai decidir se eu gosto de cardio ou não, que dica que você daria para eles? Primeiro, seja um bom clínico, né? Comece sendo um bom clínico e, se por um acaso, durante essa trajetória de ser um bom clínico, você perceber que tem mais afinidade por alguma especialidade, aí sim faz a especialidade. Não tente fazer a especialidade como um ganha-pão, sem só como aquela especialidade ali é boa, porque tem pouco, não sei o que. Não. A gente se especializa quando tem afinidade por aquilo, né? Mas a gente tem que ter uma bagagem clínica, porque eu trabalho com cardiologia há 20 anos, mas a gente é clínico o tempo todo. Porque às vezes o paciente chega com suspeita de problema cardíaco e não tem nada disso. É uma outra coisa totalmente diferente. Então, a gente tem que ter esse conhecimento clínico em primeiro lugar. Então, é importante ter essa vivência ali na clínica e depois se especializar. Sim, sim. Eu não gosto muito de... É claro, cada um tem seu caminho, né? Para algumas pessoas, o caminho é primeiro se especializar e ficam ótimos também. Quem sou eu para falar isso? Mas, assim, no mundo perfeito, eu acho que o ideal seria fazer a clínica e se especializar, ou aos poucos se especializar, mas o ser clínico é muito importante. Ótimo. Essa dica para você que quer fazer cardiologia, ficar um tempo ali na clínica, ver se realmente é ali que teu coração bate, aí você vai para cardio. É isso aí. Porque às vezes eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalo. Então a minha intenção era trabalhar com cavalos, né? E a aula com o professor Orley era uma aula de equinos, de clínica de grandes. E eu me apaixonei pela cardiologia numa aula simples assim. E mudou a sua vida. Mudou tudo. Mudou tudo. Eu queria aproveitar que você falou um pouco também da dirofilariose, que já que a gente está com um cardiologista aqui,
E eu sei que às vezes as pessoas negligenciam um pouco, então falar da importância da prevenção, de ficar atento, né? E se acontece, quais os riscos que o seu pet corre? A dirofilariose pode matar, né? Então, é importante. É uma doença prevenível e de fácil prevenção, né? Ou você pode fazer um remédio oral mensal, para quem consegue ter essa responsabilidade de dar o remédio certinho. Mas o cachorro não toma remédio oral, tem uma dificuldade grande. Existe aqueles puron, né? Aquelas pipetinhas que botam no dorso, Sim. também mensal, que também não é nada difícil de usar, também tem que ter a responsabilidade de fazer mensal certinho. E tem uma injeção que é anual, que faz a injeção, o pessoal até leigamente fala que é vacina, não é vacina, é uma injeção, é um medicamento injetável, que faz uma vez por ano e previne perfeitamente a dirofilariose. Então, hoje em dia, o animal ter dirofilariose é um pouco de negligência ou falta de recursos, né? Sim. Ou conhecimento. Né? Essa pergunta nem estava aqui, mas eu quis falar porque a gente pega bastante tratamento, né? Sim, sim. Então é importante falar que é possível prevenir. É muito possível. Não precisa chegar nesse ponto, né? Sim. Então eu queria aproveitar que você está aqui para poder falar com todo mundo que é possível prevenir para não deixar chegar num ponto que é uma doença que mata, mas que facilmente você pode evitar. E o que acontece, que é importante até nossa conversa, é que as pessoas entendam, né, que a dirofilariose existe, tá? Não é mais aquela doença só de praia, né? Acontece, doença só de casa de praia, que coisa. Não é mais isso, né? Ela já espalhou bastante no Rio de Janeiro. Sim. E tem prevenção. Então, o paciente que tem dirofilariose não necessariamente vai morrer. Então, tem prevenção, tem tratamento, então vamos junto. Isso aí. Então, hoje eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, porque a gente falou sobre sinais, diagnóstico, tratamento, prevenção. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha anotado todas as dicas do Dr. Carlos. E eu queria que você falasse para o pessoal onde eles podem te achar, se eles quiserem fazer uma consulta, para levar o pet, onde eles te encontram. Eu posso ser encontrado na Cardioanálises, que é na Rua Alexandre Calaz, em Vila Isabel, ali próximo ao Grajaú. Mas podem entrar em contato com a minha secretária, que ela também pode disponibilizar algumas outras clínicas parceiras, né? Vai depender do local onde vocês moram, né? Para a gente poder indicar o melhor local, né, de atendimento. Dr. Carlos, muito obrigada. Esse episódio foi muito legal. Eu espero que todo mundo tenha gostado dessas dicas e de lembrar de fazer todo esse passo a passo para que o seu pet viva mais tempo e viva melhor, né? Esse é a grande importância, fazer com que o pet viva mais e com mais qualidade de vida. Então, se você gostou desse episódio, já segue a gente no nosso canal, clica no sininho. Se você não assistiu os episódios anteriores, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube e no Spotify. E não deixe de acompanhar o Tudo de Pets Podcast, que tem muita informação para você compartilhar com seus amigos, com a sua família. E eu te vejo no próximo episódio.